Fizemos a primeira sessão falando sobre a parábola de Yeshua, do grande banquete de Lucas, capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 27. E na primeira sessão eu li a parábola de Lucas e fiz alguns comentários sobre os ensinamentos de Yeshua, mas não tive tempo de entrar no contexto rabínico da mesma parábola e trazer algumas das coisas importantes que estão evidentes nesta parábola. Eu mencionei que as desculpas que as pessoas que foram convidadas trouxeram primeiro são as mesmas desculpas que são desculpáveis para alguém que vai para a guerra no livro de Deuteronômio, no capítulo 20. Descobrimos que quando você vai para a guerra, se você tem medo, está desculpado. Se você se casou, está desculpado. Se você comprou um cavalo, um burro ou uma mula, está desculpado. Hoje, é claro, você poderia comprar um Cadillac, ou um Buick, ou um Volkswagen, ou um Mercedes, ou um Volvo. Você estaria dispensado. Se você comprou um terreno, está dispensado. Essas desculpas tratam de ir para a guerra. Eles não tratam de ir a um banquete. E especialmente quando o banquete é definido no contexto da pergunta que o convidado fez a Yeshua durante o jantar. A questão era: bem-aventurado o homem que comerá na festa do reino de Deus. É uma espécie de pergunta judaica, que é uma afirmação, mas é trazer Yeshua para contar a parábola do grande banquete, em que alguém ordenou o banquete, convidou as pessoas que foram convidadas deram desculpas, um se casou, um comprou bois, o outro comprou um terreno, cada um teve a sua desculpa e não veio. Então Yeshua, nesta parábola, conta que o mestre enviou seu servo para trazer pessoas que não foram originalmente convidadas para entrar no banquete. E mesmo quando já vinham todas as pessoas que foram convidadas, os coxos e os doentes e os cegos e as pessoas que eram da cidade, das ruas, então ele enviou novamente os servos, uma segunda vez para fora da cidade, para as ruas, para o campo, para trazer o povo de fora para o banquete. E claro, temos outras parábolas de Yeshua, outras histórias de Yeshua, lidando com banquetes e festas e com as pessoas, como elas estão vestidas e quando vieram, se estavam vestidas corretamente, se não estavam vestidas corretamente. E agora vou entrar no Talmud babilônico e trazer para vocês uma parábola do Talmud babilônico do Tratado Shabat, página 153a, e vou lê-la para vocês na edição São Sino. Rabino Yohanan ben Zakkai disse: isso pode ser comparado a um rei que convocou seus servos para um banquete sem marcar hora. Os sábios enfeitaram-se e sentaram-se à porta do palácio. Naquele dia, se faltasse alguma coisa no palácio real, os tolos continuaram o seu trabalho, dizendo: pode haver banquete sem preparação? De repente, o rei desejou a presença de seus servos. Os sábios entraram adornados, enquanto os tolos entraram sujos. O rei se alegrou com os sábios, mas ficou irado com os tolos. Aqueles que se enfeitaram para o banquete ordenaram que ele os deixasse sentar, comer e beber. Mas aqueles que não se enfeitaram para o banquete os deixaram ficar de pé e observar. Rabino Meir, genro, disse em nome do Rabino Meir, então eles também simplesmente olhariam para quem estava presente. Mas ambos estão sentados, o primeiro comendo e o último com fome, do primeiro bebendo e o último com sede, pois está dito: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que meu servo comerá, mas sim, vós tereis fome.
Eis que meu servo beberá, mas vós tereis sede. Eis que meu servo se alegrará, mas vós tereis vergonha. Eis que meu servo cantará pela alegria do coração, mas vós chorareis pela tristeza do coração. É tirado de Isaías, capítulo 50. Isso é tirado de Isaías, do capítulo 66, versículo 13. Agora, é uma coisa interessante nesta parábola, que contém elementos de várias parábolas de Yeshua, que tratam de banquetes. Nos elementos de Yeshua que tratam dos banquetes, encontramos outra parábola em que o povo chegou atrasado e ele veio com as roupas sujas, e o dono da casa disse ao seu servo: leve-o e jogue-o fora na escuridão. Muito duro para quem não veio preparado para o banquete do mestre, para a festa do mestre, para o jantar. Mas também contém elementos muito semelhantes à nossa parábola de Lucas, capítulo 14. Há pessoas que são convidadas e há pessoas que são tolas e sábias. E vemos parábolas de Yeshua com tolos e sábios também. Temos as parábolas do construtor. O construtor sábio é edificado sobre a rocha no final de Mateus 7. E o construtor tolo constrói-se sobre a areia. Temos a parábola das donzelas sábias e tolas. As donzelas sábias que tinham óleo extra, e mesmo que o noivo estivesse atrasado, elas estavam felizes por terem óleo extra, e tinham luzes em suas velas, em suas lâmpadas, quando o noivo chegava. As donzelas tolas não trouxeram óleo extra. E quando o noivo chegou, suas lâmpadas, suas velas, estavam apagadas. E eles foram condenados por serem tolos e não terem. Portanto, os mesmos elementos que vemos nesta parábola da literatura rabínica tratada do Talmud babilônico Shabbat, vemos nas parábolas de Yeshua. O que isso significa? Em primeiro lugar, significa que para interpretar estas parábolas, precisamos de voltar à cultura e ao cenário da época. Porque vemos que tanto Yeshua como os rabinos estão a usar os mesmos motivos, estão a usar o mesmo material. E quando vemos que um ilumina o outro, porque se alguém voltasse à vida da América do século XVI, digamos George Washington, Ben Franklin, Thomas Jefferson, Ben Adams, e eles dissessem a ele: bem, eu tomei Coca-Cola para beber. Saberia ele sobre o que falas, não? Porque não existia Coca-Cola naquela época. Por outro lado, se eles dissessem que ficamos sentados até de manhã discutindo a Bíblia, você pensaria: uau, como essas pessoas têm sido religiosas. Mas esses eram os temas e esses eram os sinais da época e da cultura. Discutiram Voltaire, ou a Bíblia, ou talvez algum outro escritor. Era assim que eles se divertiam à mesa durante o jantar. A mesma coisa aconteceu na época de Yeshua. As parábolas de Yeshua se passam no tempo. Eles se passam na cultura judaica da terra de Israel, no período do Segundo Templo. E vemos aqui que a parábola rabínica, na verdade, nos ajuda a esclarecer as palavras de Yeshua, porque nos dá detalhes extras de como as coisas foram feitas, que as palavras de Yeshua não nos dão, porque ele estava conversando com outros judeus de sua época, e ele presumimos que eles sabiam dessas coisas. E, portanto, aprendemos, por exemplo, que as pessoas que foram convidadas tinham essas desculpas e não queriam vir. Ao passo que o povo que não foi convidado, quando o servo do rei saiu para convidá-lo, ficou feliz em vir. E quando houve espaço sobrando, os servos do rei saíram até fora do acampamento para trazer o povo para dentro. E qual foi o objetivo de Yeshua ao contar esta parábola? O que ele queria dizer era:
Não tenha tanta certeza de que estará no banquete, a menos que realmente queira. Não será automático. Serão aqueles que obedecem aos servos do rei, aqueles que atendem ao convite, que desfrutarão desse banquete no reino de Deus. Aqueles que não se conformam, mesmo sendo convidados e sendo VIPs, são eleitos, são pessoas escolhidas. Se encontrarem desculpas que lhes pareçam até razoáveis, não desfrutarão daquele banquete. E claro, a conclusão da declaração de Yeshua após a parábola foi: escute, se você colocar qualquer coisa, qualquer pessoa, seu pai, sua mãe, na minha frente, e você tiver outras prioridades além dos negócios do reino de Deus, então você não sou digno de participar do meu banquete. Isso é bastante duro, bastante difícil. Mas estas são as coisas que Yeshua quis transmitir com esta parábola. Que você pode ser VIP, você pode ser convidado primeiro, mas a menos que você venha e coloque o reino de Deus em primeiro lugar e coloque Yeshua em primeiro lugar em sua vida, então provavelmente você não aproveitará o banquete, aquela festa celestial que todos estamos esperando para. Que Deus o abençoe e aguarde mais ensinamentos de Joseph Shulam, de Nativia, de Jerusalém, no YouTube. Obrigado.